Livro do Gênesis, capítulo 45, versos 25. Vou estar adiantando, amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: E subiram do Egito, e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. Então lhe anunciaram, dizendo: José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito. E o seu coração desmaiou, porque não os acreditava. Porém, havendo-lhe eles contando todas as palavras de José que lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacó, seu pai, e disse Israel: Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que eu morra. Só até aqui, irmãos. Jacó não nasceu com o estigma de ser um enganador. Jacó já não nasceu predestinado a ser um homem enganador. Até porque ele só vai adquirir esse título ou esse nome de acordo com as suas atitudes, de acordo com a sua vida, com a sua vivência. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Isaac, seu pai, está perto de morrer, porque Isaac, já velho, ele pensava que estava próximo à sua morte, então ele decide começar a abençoar os seus filhos, e manda Esaú ir ao campo, pegar uma caça e fazer um guisado, para logo em seguida ele comer e abençoar o seu filho. Dado então essa situação, a sua esposa Rebeca ouve essa atitude, e chama seu filho Jacó, e manda ele se passar por Esaú, para poder receber a bênção. Ora, eu não vou jogar pedras em Rebeca, tampouco em Jacó, porque cada um dentro daquela casa tomou uma atitude precipitada. Todos tomaram uma atitude precipitada, começando por Isaac. Porque Isaac pensava que a sua morte estava próxima, mas não, depois daquele dia, Deus acrescentou ainda os seus dias de vida. Ainda demorou para ele morrer, ele não morreu quando ele pensou. Isso é porque muitas das vezes a gente vê a situação e acha que já é o fim. Acabou, vou tomar minhas últimas atitudes e já era. Mas só que para ele era o fim, mas só que para Deus não. Então Deus acrescentou ainda mais alguns dias para Isaac. Isaac não morreu no momento que ele pensou que iria morrer. Esaú, ele errou porque ele trocou a sua primogenitura por um prato de guisado. Jacó negociou essa primogenitura tomando para si. E Rebeca errou porque ela incumbiu, ela ordenou, ela mandou o seu filho Jacó a se passar pelo seu irmão para enganar o seu pai. Mas só que você vai prestar atenção em um traço da personalidade de Jacó, é que Jacó ele era persistente. Quando Jacó colocava uma coisa na cabeça, ele só parava quando conseguia aquilo. Você vai ver quando ele almeja se casar com a sua esposa, ele passa 7 anos trabalhando para poder conquistá-la. Mas só que quando chega o dia, Labão engana e dá outra filha no lugar. Aí ele trabalha mais 7 anos, porque Jacó estava determinado a ter aquilo que ele almejava. Jacó ele estava determinado a se casar. A palavra do Senhor vai dizer que quando então Jacó casa, ele vai ter então seus filhos, seus 12, os 12 patriarcas. Aí vai nascer José. José era o filhinho queridinho de Jacó. Pelo simples fato do ciúme dos irmãos de José, eles começam a tramar alguma coisa contra José e vende José. A palavra do Senhor vai dizer que logo após eles tramarem, após eles venderem o seu irmão, eles vão pegar a túnica de José e vão manchar de sangue e vão mandar para Jacó. Jacó, quando recebe aquela túnica, Jacó desmoronou, irmãos. Porque todos os planos que ele havia planejado para seu filho, naquele momento, caiu por terra. Todo aquele momento que ele planejou para a sua família caiu por terra. Agora eu imagino Jacó de luto e no primeiro dia, Jacó vai e dorme, não consegue dormir na primeira semana, nos seus primeiros 10 dias, e Jacó começa a pensar então, não, vou dormir. Vou dormir porque eu acredito que Deus vai falar comigo novamente em sonho, mas só que Deus não fala com Jacó em sonhos. Deus poderia muito bem revelar para Jacó que os seus filhos estavam mentindo para ele e que José não estava morto.
Mas só que nesse momento Deus decide Jacó acreditar nessa mentira. E nesse momento todas as forças de Jacó caem por terra, irmão. Aí muitas das vezes a gente fica se perguntando por que Deus muitas das vezes não me revela o que está acontecendo na minha vida de verdade. Por que Deus permite essa situação tirar todas as minhas forças? Por que Deus permite eu não conseguir saber resolver esse problema? Por que Deus está permitindo todas as minhas forças se esvaírem? Deixa eu te dizer algo. Deus conhecia Jacó. E sabe, e um dos motivos de qual eu acredito porque Deus não revelou a Jacó, porque Jacó iria atrapalhar os planos de Deus. Se Jacó era um homem determinado, pensa aí, você que é pai, você que é mãe, fica sabendo que o seu filho foi sequestrado, o que você vê na telha? Vou chamar a polícia e vou estourar o cativeiro e vou resgatar. E se Jacó fizesse isso, atrapalharia tudo aquilo que Deus estava tramando por trás. Tudo aquilo que Deus estava planejando por trás, Jacó iria pôr a mão, iria destruir os planos, iria tardar as promessas. Aí muitas das vezes a gente fica, Senhor, por que o Senhor não me revela? Senhor, por que o Senhor não me mostra? O Senhor está me deixando chorar, o Senhor está me permitindo essa dor tirar as minhas forças. Fica tranquilo, porque se muitas das vezes a gente souber o que Deus está planejando, a gente estraga. Muitas das vezes se a gente souber o que Deus está fazendo por trás, aí a gente vai querer pôr a mão e vai estragar a coisa toda. Mas só que a Bíblia Sagrada vai dizer que o mesmo Deus que abre a ferida é o Deus que fecha e dá cura. Quando o tempo de Jacó se passa, ou quando o tempo das profecias ou das promessas se cumprem, quando José já é governador do Egito, Deus permite então que ele volte para casa. E quando Jacó fica sabendo que o seu filho está vivo novamente, a Bíblia Sagrada está dizendo, a minha diz, a tua confirma, que o espírito de Jacó voltou a ter vida e que o seu coração voltou a se alegrar novamente. Ah, tem Jacó aqui que Deus vai alegrar o teu coração novamente. Tem Jacó aqui essa noite que Deus vai reavivar o teu espírito novamente. A palavra do Senhor diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Tem muita gente que está andando cabisbaixo porque está com vergonha de os outros verem o teu semblante de tristeza e de dor. Mas só que essa noite, se você continuar confiando no teu Deus, o teu Deus não vai te envergonhar. Se você tão somente deixar essa situação nas mãos daquele que sabe fazer todas as coisas, Ele não vai te desamparar e não vai te decepcionar. Vai doer, vai chorar, mas Deus vai fazer a sua boa e perfeita vontade na tua vida. Dói, muito me desagrada quando as pessoas dizem que você não pode sofrer, que você é o menininho de Jesus e não pode sentir dor. A Bíblia Sagrada diz que Deus não poupa quando tem um propósito maior de os seus servos passar por um desconforto, muitas das vezes. Então continue acreditando, está doendo, está chorando, está gemendo, você já está sem dor, você já está sem forças, mas o Deus que permitiu isso acontecer é o mesmo Deus que tem o poder para trazer vida novamente ao teu espírito. Deixa na mão de quem sabe fazer, irmãos. Não ponha a tua mão, senão você vai estragar esse processo todo. Continue dependendo da soberania do teu Deus, porque Ele sabe fazer, a gente não. Muitas das vezes a gente tenta fazer um bonequinho de barro e a gente faz mal feito. A gente tenta fazer um brinquedinho, um carrinho, muitas das vezes sai mal feito. Quem diria se a gente for querer fazer alguma coisa para o nosso futuro? Se a gente não deixar as coisas acontecerem de acordo com a soberania e a vontade dEle, a gente vai se frustrar. Mas se a gente suportar essa dor, suportar esse processo e esperar o tempo oportuno do Senhor, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele liberou sobre a nossa vida um dia. Que Deus em Cristo Jesus possa ministrar muito melhor ao teu coração. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.